Olá, está começando mais um Primos Investimentos e no programa de hoje a gente vai falar sobre petroleiras. Arthur, vou perguntar para você, vou querer saber o que está acontecendo com Brava, vamos falar um pouco sobre PetroRio, vamos falar também sobre Petrobras, então não saia daí. Está começando mais um Primos Investimentos. Muito bem, estamos começando. Eu sou o André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Fala, sócio, tranquilo? Ô, Arthur, me fala aí, do que a gente vai falar, o que a gente vai abordar aqui no programa de hoje? Você trouxe aí um conteúdo para a gente sobre Brava, né? Primeiro vamos explicar um pouco que a Brava, ela é uma junção, né? É exatamente isso, entre a Enalta e a 3R. Exato, foi agora em setembro, né, que houve a fusão. Enfim, já tinha um protocolo aí de fusão há um tempo, mas recentemente mudou-se o ticker, né, e o nome da empresa para Brava Energia, substituindo a 3R Petroleum e a Enalta. A 3R ela era mais focada em campos no mar e a Enalta tinha mais campos em terra. Agora, o interessante foi que, assim, logo na entrada dela, houve uma queda gigantesca, né, na sequência dos dias ali, que ela chegou a cair quase 16%, é isso mesmo? Exato, André. A Brava caiu bastante recentemente e tem motivo para isso, né? Assim, a plataforma que operava o campo Papa-Terra, ela foi tirada de operação por algumas exigências da ANP, então ela vai ficar fora de operação até dezembro. E o mercado ele é muito imediatista, né? Então acabou penalizando demais a empresa em função dessa saída de operação da Papa-Terra. Agora, Arthur, duas perguntas para você. Com essa queda, é um momento de estar entrando na ação ou ainda não? E a segunda é se você acha que a empresa Brava, como a gente aqui faz muitos investimentos a longo prazo, eu queria saber de você se é uma empresa para a gente ficar a longo prazo ou é para uma operação mais curta. André, a pergunta é bastante pertinente, né? Eu acho que a Brava, inclusive eu estou comprado em Brava e comprei a valores mais altos, né? Então, eu estou com prejuízo em Brava, prejuízo entre aspas, porque eu acredito na empresa no longo prazo. Eu acho que a Brava ainda tem, diferente da Prio, por exemplo, que já mostrou ao mercado a que veio, né? Bem aumentando a produção significativamente, a Brava ainda está engatinhando, né? Ela está num ponto anterior que a Prio e ela, então, ou seja, está mais sujeita a variações de cotação, porque é isso, né? A gente tem uma expectativa de produção, mas eu acho que a Brava é uma boa opção de investimento. Na verdade, eu acho que as petroleiras em geral são uma boa opção. Daí vai Petrobras e vai PetroRecôncavo também, e Prio, eu sou um adorador da Prio, comecei a comprar Prio a 2 e alguma coisa. E, enfim, fui comprando ao longo do tempo, mas das minhas primeiras compras tem a valorização de mais de 10 vezes, né? E, então, assim, eu acho que o momento é adequado, já era antes, com a queda eu acho que vale a pena, mas é isso, né? A nossa visão é sempre de longo prazo. Então, se amanhã a Brava vai estar mais barata, mais cara, não tenho a mínima ideia. Mas eu acho que a longo prazo a Brava vai apresentar bons resultados. Mas queria frisar isso, né? Ela é uma empresa que está engatinhando ainda, né? Uma empresa júnior, né? Todas elas, né? Tirando a Petrobras, são petroleiras júniores. E ela precisa, por exemplo, diminuir o seu custo de extração, né? O seu lifting cost. Ela precisa apresentar alguns resultados que a PetroRio, por exemplo, já apresentou. E Arthur, na questão dos dividendos, a Brava é uma boa opção ou não? André, a Brava vem pagando dividendos, são dividendos baixos ainda, tá? Em torno de 2%, um pouco acima de 2%. Mas, assim, a expectativa do mercado é de um bom pagamento de dividendos no futuro. E acho que colabora para isso a questão que a Petrobras, por exemplo, no governo passado, havia se desfazendo de campos maduros. E com a troca de governo, né, de comando na Petrobras, a Petrobras hoje não vem vendendo campos maduros como vendia. Então, eu creio que as petroleiras júniores vão ter um pouco mais de dificuldade de adquirir campos maduros e deve sobrar mais dinheiro em caixa. Então, por um lado é bom que a gente recebe dividendos, por outro, a gente quer ver a empresa crescer e não é mais tão simples o crescimento delas. Mas eu creio, sim, que Brava Energia, nos próximos 2 anos, vai ser uma boa pagadora de dividendos. Eu acho que comprar hoje Brava Energia
compra uma empresa bastante descontada com a promessa de um bom dividendo futuro. Arthur, uma curiosidade que talvez as pessoas estejam se perguntando é o seguinte: com a guerra aí, né, entre Israel e Irã, como é que fica essa questão da produção de petróleo no Oriente Médio? Isso afeta aqui para a gente? Isso é positivo ou negativo para o Brasil na questão, né, da produção? Como é que fica isso? Vamos lá, né? Eu acho que aquela coisa, né? A guerra é sempre uma coisa muito triste, né? Mas, falando em produção de petróleo, o preço do petróleo, a tendência seria um aumento da cotação. Por outro lado, vou colocar a notícia e colocar, no período recentemente, os Estados Unidos vem derrubando o preço do petróleo, né? Então, enfim, a gente tem duas mensagens antagônicas aí, né? A guerra que pode elevar a cotação, né? São duas guerras em países produtores, né? Tanto o Irã como... Aliás, não só o Irã, ali todo o Golfo, né? É região produtora e sempre tem aquele risco de respingar nos outros países, né? E na Rússia, que também é grande produtora de petróleo. Então, temos duas guerras aí que influenciam significativamente o preço do petróleo. Mas a realidade é que o preço do petróleo hoje está da média para baixo, né? O petróleo não está alto. Eu acho que está na normalidade o preço. Para quem quer entrar agora, eu acho que quando a gente fala em produtora de petróleo, o momento bom para entrar é quando está barato, né? Porque é cíclico, né? Então, você entra quando está lá em cima, você fala assim, a empresa está faturando horrores. Muita gente acaba fazendo isso, né? Ela vai comprar a Petrobras quando a Petrobras está faturando horrores porque o petróleo está lá em cima. Só que é aquilo, vai cair. Então, melhor entrar quando a Petrobras não está faturando horrores, que o petróleo está com preço comprimido, porque em algum momento vai voltar a subir, né? A produção se regula. Você tem uma questão, por exemplo, petróleo extraído do xisto. Ele tem um custo de extração mais alto. Então, quando está alta a cotação, começa a se extrair petróleo do xisto. Daí começa a cair, o pessoal para. Então, começa a própria empresa que está extraindo petróleo do xisto começa a derrubar o valor. Daí chega uma hora e fala assim, opa, vou parar porque não está dando mais lucro. Daí, então, você tem menos produto sendo oferecido, tende a subir. Além da OPEP, que evidentemente regula aí a produção. Então, na segunda parte da pergunta que eu perguntei sobre as empresas brasileiras nessa questão, elas levam vantagem ou não? Então, eu acho que a tendência é um leve aumento no preço do petróleo, mas, enfim, até agora, significativamente, não houve uma grande mudança. Agora, a gente falou sobre Brava, né? Entre Brava, Prio e Petrobras, você teria aí uma queridinha para o momento, alguma coisa que você pessoalmente estaria fazendo, comprando? O que você pensa sobre as três aí? Fazer um comparativo. Eu vou incluir a quarta, tá? Eu vou incluir a PetroRecôncavo, que são, salvo engano, todas as petroleiras que a gente tem. A Petrobras, que é a grande, né? E as petroleiras júniors. Então, assim, só para situar o pessoal, né, a gente tem a produção de cada uma para ter uma ideia do tamanho, né? A Prio hoje ela produz 72 mil barris de óleo equivalente dia. A Brava está entre 56 e 50 mil barris equivalente dia. E a PetroRecôncavo 26 mil, na verdade. Então, a gente tem a Prio tem quase 3 vezes o tamanho da PetroRecôncavo e a Brava tem quase o dobro do tamanho da PetroRecôncavo. E, evidentemente, perto da Petrobras, as três são praticamente insignificantes. Eu gosto muito da Prio. Ela andou de lado aí por 2 anos. Hoje, eu acho que tem um valor a ser destravado muito grande. Primeiro, pelo campo de Wahoo, que estava aguardando o licenciamento do IBAMA, porque estava em greve. Então, já tem um aumento de 40 mil barris. Isso aí foi liberado? Já está rolando? Eu não sei te responder. Calma aí. Eu acho que ainda não, mas deixa eu confirmar. Então, André, eu pesquisei aqui. Sim, já foi aprovado o RIMA do campo de Wahoo. E eles esperam que a produção esteja normalizada aí para o segundo trimestre ou semestre, mentiu só? Trimestre de 2025. Então, com a produção do campo de Wahoo, são mais 40 mil barris equivalentes de óleo dia. Então, eu diria que PetroRio já está barata sem o Wahoo. Colocando o Wahoo, a gente está falando de uma empresa que produz 75 mil barris, 70 mil barris, colocando mais 40 mil barris em produção. Ou seja, quase 50% a mais de produção. E
a Prio adquiriu agora recentemente o Campos Peregrino, né? 40% do Campos Peregrino, que é operado pela Equinor. Acredita-se que a Prio adquiriu por 1,9 bilhões de dólares, tá? Acredita-se que o objetivo da Prio seja a aquisição do campo todo, né? Então, os outros 60%. O Campos Peregrino hoje produz 110 mil barris equivalente dia, ou seja, mais do que a produção atual, ou praticamente dobrar a produção já com a entrada de Wahoo, né? Exato. Então, a gente está falando de quase triplicar a produção nos próximos anos. Eu gosto bastante da administração da Prio, acho que ela faz boas aquisições. Como ficou parada aí muito tempo andando de lado aí, eu acho que vale a pena investir na Prio. E diria o mesmo da Brava, mas eu acho que a Prio já está mais alinhada, está mais redondinha que a Brava. E Arthur, e na questão dos dividendos, né? Como que a gente analisa aí as 4? É claro que a Petrobras ela é o concurso na questão de dividendos, mas as outras 3 têm um dividendos interessante ou pode vir a ter? Como é que fica isso? Vamos lá, né? Hoje, você falou, tá absolutamente correto, né? A Petrobras está pagando quase 17% de dividendos e é de longe. Tirando a Ecopetrol, que acho que é da Colômbia, que pagou um absurdo de dividendos esse ano. Não é mesmo? A gente pode até dar uma olhada. Eu sei que eu acho que foi a empresa que mais pagou dividendo no mundo. Mas, voltando para o Brasil, Petrobras está pagando 17%. A PetroRecôncavo paga um bom dividendo, está em torno de 11%. E daí que eu falei, Brava 2 e alguma coisa, né, 2,18 e PetroRio 0,16. Então, assim, quem quer dividendo hoje, Petrobras é uma excelente oportunidade. E a própria PetroRecôncavo que vem pagando bem. Mas, como eu disse, né, eu acho que no futuro a Brava também vai entrar como uma grande pagadora de dividendo. Então, acho que nos próximos anos, tanto PetroRecôncavo como Petrobras e Brava vão pagar bons dividendos. A PetroRio, acho que ela ainda continua muito focada em aquisições, que eu gosto bastante, e não deve pagar um dividendo tão gordo. Até com isso que eu falei, né? Provavelmente ela vai querer adquirir 100% do Campos Peregrino, ou seja, ter mais uma aquisição significativa a fazer, mas deve crescer bastante, ainda que não pague bons dividendos. Só passando aqui os dividendos, deixando claríssimo que não é uma recomendação, a gente não fez nenhuma análise sobre a Ecopetrol, então não temos nem ideia de como é, tá? Só estamos falando dos dividendos. Hoje ela está pagando 27,5%, vamos abrir o histórico aqui. 2003 pagou quase 20%, 2022 pagou 21,5%, daí desaba, né? 2021, 0,7%, 2020, 6%, 2019, 9%. Uma boa pagadora de dividendos. Eu não falo normalmente, né? Porque eu tenho o módulo Forecast, eu acho interessante, quem tiver interesse aí do Status Invest. Mas como é uma ferramenta paga, eu não abro, né? Mas aqui eu acho que tem algo errado, porque o estimado para 2025 está 54.946%. Eu não creio que ela vai pagar todo esse dividendo. Arthur, só em termos de curiosidade, para a pessoa comprar ações de uma empresa na Colômbia, a gente consegue fazer daqui ou não? Vamos ver se tem um BDR da Ecopetrol, deve falar, né? Lembrando que a Ecopetrol ela é uma empresa da Colômbia integrada na cadeia de petróleo, né? Exato. Tem a BDR, se alguém se interessar, E1CO34. Olha aí, interessante. Fica aí uma pequena dica. Fechamos o programa de hoje? Acho que é isso. Fechamos o programa de hoje. Tá bom, então. Então, em breve voltaremos com mais um programa falando sobre o mercado de investimentos global, nacional. E o Primus Investimentos vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande beijo.